hemos tenido la Santa Cena Tivemos a y el Santa lavatorio Ceia de pies, e o lava-pés, que son tres memoriales que que são Cristo ordenó os memoriais que Cristo ordenou, 3 memoriais que Cristo ordenou que realizássemos en memoria em memória de Él y dele su obra de redención, e sua obra de la redenção cruz del Calvario. na cruz do Calvário. Encontramos Encontramos que la Pascua que a Páscoa tipifica tipifica a Jesucristo. a Jesus Cristo, Dice diz San Pablo São Paulo en 1 de Corintios capítulo 7, em 1 de Capítulo Coríntios, 5, verso 7, capítulo corrijo. 5, versículo 7. limpiaos pues de la vieja levadura, Alimpai-vos, pois, do fermento para que velho, seáis nueva masa, para que sejais uma nova massa, sem fermento como sois, porque nuestra Pascua porque a nossa es Páscoa, Cristo, que é ya Cristo, fue sacrificada. já foi sacrificada por nós. Cristo es el Cordero Pascual Cristo é o Cordeiro Pascual que fue tipificado que foi tipificado cuando el pueblo hebreo quando o povo hebreu, con Moisés com llevaron a cabo la Moisés, Pascua, realizaram a Páscoa, sacrificando un corderito sacrificando um cordeirinho por los primogénitos pelos del primogênitos pueblo hebreo. do povo hebreu. Y encontramos E encontramos que al tener la sangre que ao terem o sangue colocada en las puertas de los hogares, colocado nas portas en dos los lares, postes de los hogares, no umbral e nos batentes dos lares, el ángel de la muerte o anjo da no morte entraría não a esos entraria hogares. nesses Así se lares. preservaría la vida Assim se preservaria a vida dos del primogênitos pueblo hebreo do povo hebreu que vivían allá. que viviam lá no Egito. Y encontramos E encontramos que el Cordero Pascual que o Cordeiro es Pascual Cristo, é Cristo, el cual fue sacrificado o qual foi sacrificado por nós para la preservación para a de la preservação vida eterna da vida eterna con Cristo com en su Cristo reino. em seu reino. Luego encontramos Depois encontramos el lavatorio de pies o lava-pés que Cristo estableció, que Cristo estabeleceu realizó e a sus fez, discípulos, realizou para os seus discípulos, como la Pascua assim como a celebró Páscoa Cristo allí, que Cristo celebrou lá, dándole el pan, dando o pão, partió el pan y dio a cada uno de ellos, partiu o pão e deu a cada um deles, y luego tomó la copa de vino e depois pegou a taça de y vinho dio a sus discípulos para que tomaran. e deu a seus discípulos para que bebessem. El cuerpo de Cristo estaba representado en el pan O corpo de Cristo estava representado no y en pão, la sangre, y la sangre estaba representada. e o sangue estava representado no vinho. Por lo tanto, Portanto, es un memorial, é um memorial, el pan, la Santa Cena, o pão da Santa Ceia, tomando el pan y comendo o pão e el vino, bebendo o vinho, memoria em de memória Cristo y su sacrificio en de la Cristo e seu cruz del sacrifício Calvario. na cruz do Calvário. Y luego, E em el lavatorio de seguida, pies o lava-pés que llevó a cabo Cristo a sus discípulos, que Cristo realizou com seus discípulos que representa luego de convertido a Cristo, que depois de convertido a Cristo, ou convertida a Cristo,
a pessoa, comete errores após ter nascido de novo, comete erros, faltas ou pecados em algumas pero la sangre de ocasiões, Cristo mas o sangue de lo Cristo mantiene limpio a mantém al limpa confesar a Cristo ao confessar a Cristo suas faltas, y erros pecados. e pecados, Luego de ya haber sido convertido, após já ter sido convertida a Cristo lo Cristo. mantiene limpio E Cristo a mantém de limpa todo pecado. de todo La sangre de pecado, Cristo nos limpia porque o sangue de Cristo nos limpa de todo pecado. Por lo tanto, Portanto, la Santa Cena y el lavatorio de pies a Santa Ceia e o lava-pés son tres memoriales são de recordación três memoriais de recordação del sacrificio de Cristo do sacrifício de Cristo y del lavatorio de pies que realizó e o a lava-pés sus discípulos que realizou a seus discípulos la noche en que llevó a cabo na noite em que realizou la Santa Cena a Santa Ceia con sus discípulos. com seus discípulos. El apóstol Pablo O apóstolo Paulo, en 1 de Corintios capítulo em 1 de Coríntios, 11, capítulo 11, versos de 23 en adelante dice: do versículo 23 em "Yo diante, recibí del diz: Señor Porque eu recebi do lo que Senhor también os he enseñado, o que também vos ensinei, que el Señor Jesús, la que o noche Senhor que fue Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão y habiendo dado gracias, e, tendo dado graças, partió y o dijo: partiu e disse: Tomai, comei, esto es mi cuerpo, isto é o meu por corpo, vosotros es partido. que é partido por vós. Esto Fazei en memoria de isto mí". em memória de mim. Aquí nos muestra Aqui nos que la mostra Santa Cena que a Santa Ceia es un memorial, es en memoria é um memorial, é em memória de de su Cristo sacrificio en la cruz. e seu sacrifício na cruz do Calvário. Asimismo, tomó también la copa Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esta copa Este cálice es el nuevo pacto, é o Novo Testamento no meu sangue. haced esto Fazei isto todas las veces todas as vezes que la bebiereis que beberdes em memória de mí. de mim. La Santa Cena es en memoria A Santa Ceia é em memória de Cristo. de Cristo. Y hay una bendición grande al tomar E há uma bênção grande ao tomar a Santa Ceia y el lavatorio de pies. e o lava-pés. Así pues, todas las veces que comiereis este Assim, pan pois, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes y la deste muerte del cálice, Señor anunciáis, anunciais a morte do Senhor até que venha. o sea, se recuerda la muerte del Señor. Ou seja, recorda-se a morte do Senhor cada vez que La tomamos Santa Cena, a Santa Ceia. de manera que cualquiera que Portanto, comiere este pan qualquer que comer este pão del Señor ou beber o cálice do Senhor será indignamente, culpado del cuerpo será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão y beba de la copa. e beba deste Que cálice. el que come que Porque el que come y bebe o que come e bebe discernir indignamente, el cuerpo del Señor, sem discernir o corpo do Senhor, juízo come e bebe para por lo si. cual hay muchos enfermos y debilitados entre Por causa vosotros. disto, há entre vós muitos enfermos e fracos entre vós, e muitos que dormem. Pues, nos Se, examinásemos pois, nos examinássemos a nós mesmos, seríamos juzgados. não seríamos julgados.
mas sendo somos julgados, castigados por el Señor, somos castigados para pelo que no Senhor, seamos condenados para que não sejamos condenados com o mundo. Aquí podemos ver que hay una bendición Aqui podemos ver que há uma bênção en la Santa Cena y lavatorio de pies, na Santa Ceia e no lava-pés, pero también hay una maldición mas também há uma para quien la maldição toma indignamente. para quem a toma indignamente. Por eso es importante Por isso é importante confesar a Cristo nuestras faltas y confessar a errores, Cristo nossas faltas, erros e para que pecados, al tomar la Santa Cena para que ao tomarmos a Santa Ceia seja de bênção para cada uno de nosotros para cada um de nós. y por consiguiente seamos de bendición E sendo assim, sejamos de también para bênção otras personas. também para outras pessoas. La Santa Cena A Santa y el Ceia lavatorio de pies, e o lava-pés, 3 memoriales 3 memoriais que Cristo dio que Cristo a su deu iglesia à sua igreja para que lo practicaran para que o praticassem su venida. até a sua vinda. Por lo tanto, es Portanto, importante é importante entender lo que es y significa la Santa Cena o que é e o que significa a Santa Ceia e o lava-pés para todos los creyentes. para todos os crentes em Cristo. El mismo Cristo dijo: haced esto en O memoria. próprio Cristo disse: fazei isto em memória de mim. También dice E também disse que somos bienaventurados que somos bem-aventurados al saberlo ao saber isso y realizarlo. e realizá-lo. Él dice: Ele diz: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, São João 13:3. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, estou em São João capítulo verso 3 en 13, adelante, versículo 13 em se diante. levantó de la cena, Levantou-se da ceia, su tirou manto, y tomando seu una toalla, manto e, tomando uma toalha, cingiu-se. luego puso agua en un lebrillo, Depois colocou água numa bacia e começou a lavar os a los pés discípulos, dos y discípulos jugarlos con la toalla e a enxugar-lhes com a que estaba toalha ceñido. com o que estava cingido. Entonces vino Simón Pedro Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Entonces vino Simón Pedro. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Tú no me lavas los Senhor, tu lavas-me os pés a mim? pies. Y Simón Pedro. Y Pedro le dijo: Señor, tú me lavas los pies. E Respondió Simão Jesús Pedro y lhe le dijo: disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: Tú no lo entiendes ahora, O que eu faço mas lo não o entenderás. sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Pedro le dijo: Disse-lhe No me Pedro: lavarás los pies jamás. Nunca me lavarás os Le pés. respondió: Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, Disse-lhe Simão Pedro: no Senhor, solo los pies, não sino só os también meus las manos pés, y mas la também cabeza. as mãos e a cabeça. Jesús le dijo: El que está Disse-lhe lavado Jesus: no necesita Aquele que está sino lavado lavarse não los pies, necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. estáis Ora, vós estáis limpos, no todos, mas não todos. porque sabía quién le iba a entregar. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Así
que después que les hubo lavado los pies, Depois que lhes lavou os su pés manto, e tomou o seu manto volvió a la mesa. e se assentou outra vez à mesa, ¿Sabéis lo que disse-lhes: os he hecho? Entendeis o que vos tenho feito? Maestro, Vós me chamais mestre e y decís senhor, bien porque lo sois. e dizeis bem porque eu o El sou. Señor y el Maestro. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, Debéis lavar vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque ejemplos he dado porque eu vos dei o exemplo, porque ejemplo os he dado porque eu vos dei o exemplo, para que como yo os he hecho, para que como eu vos fiz, también hagáis. façais vós também. De cierto os digo, Na verdade, de cierto os digo, na verdade vos digo, Señor, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. estas cosas, Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sereis hiciereis. se as fizerdes. Hay una bienaventuranza grande en hacer Há uma bem-aventurança grande lo que Cristo nos enseñó em fazer o que Cristo nos ensinou, para realizar el memorial de la Santa Cena para realizar o memorial da Santa Ceia y el lavatorio de pies. e o lava-pés. Por lo tanto, ustedes son Portanto, bienaventurados vocês são bem-aventurados, e eu também. y que Dios les bendiga E grandemente que Deus lhes abençoe grandemente y les mantenga cubiertos e lhes mantenha cobertos con su sangre com o seu sangue todo el tiempo, o tempo todo, siempre confesando a Cristo nuestras faltas y sempre errores, confessando a Cristo nossas faltas, erros pecados que cometamos e pecados que cometamos en el camino, en la trayectoria no cristiana caminho, na trajetória cristã, en la cual Él nos ha colocado. na qual Ele nos colocou. Que Dios los bendiga y les guarde. Que Deus vos abençoe e vos guarde Continúen pasando e continuem passando un domingo de resurrección um domingo de ressurreição, lleno de felicidad, cheio de felicidade, lleno de paz cheio de paz y lleno de esperanza e cheio de esperança en el futuro no futuro del reino milenial del Mesías do Príncipe, reino milenial do que Messias ser Príncipe, establecido en la tierra que há de ser estabelecido na terra en el día postrero. no último dia. En el nombre del Señor Jesucristo. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo. Pai vengo a Celestial, ti, no nome do Senhor Jesus dándote Cristo, venho a gracias por Ti, este día dando-te graças por este dia en que se conmemora em que se comemora la resurrección de Cristo a ressurreição de Cristo y en donde conmemoramos también e onde comemoramos também la muerte, sepultura a morte, y resurrección de sepultamento Cristo, e ressurreição de Cristo. sobre todo la resurrección. Sobretudo, a ressurreição. Te damos gracias Te damos por esta graças bendición tan grande por esta bênção que tão nos grande has dado que nos deste este día domingo neste dia de de domingo resurrección. de ressurreição. Acompáñanos, Señor, Acompanha-nos, Senhor, y ayúdanos e a estar ajuda-nos listos para la a transformación estarmos prontos para a y transformação rapto o arrebatamiento e rapto ou de tu arrebatamento iglesia en este tiempo final. de tua igreja neste tempo final. Cuídanos de todo peligro Cuida-nos de todo perigo y acompáñanos e a acompanha-nos nuestros hogares a nossos y lares acompáñanos todos los días e acompanha-nos todos os dias da nossa vida y por toda terrena la eternidad. e por toda a En el nombre del eternidade. Señor Jesucristo No nome do Senhor Jesus Cristo. te lo rogamos. Amém. Nós te rogamos.